O Mike Cohn, na última newsletter dele, comentou sobre a Sprint Review não ser mais obrigatória, né? Pelo menos na perspectiva dele. Eu vou comentar o que isso significa em termos práticos e o que significa em termos de comunidade, vindo de uma pessoa como o Mike Cohn. Roda a vinheta. Gostaram da vinheta? Vinhetinha? Gostou? Então o que significa, né, o Mike Cohn falar que a Sprint Review ela não precisaria mais ser obrigatória na perspectiva dele? Bom, eu vou falar do termo prático, das questões práticas e da questão que eu acredito que tenha um significado maior vindo de quem vem. Questões práticas. O Mike Cohn fala aquilo que nós, que já experimentamos Scrum bastante, sabemos, que é basicamente que a Sprint Review não precisa ser no final da Sprint, como um evento único, em que todo mundo se reúne para mostrar o que foi feito, ter aprovação ou não do Product Owner, um tipo de feedback com outros stakeholders, não precisa ser no final da Sprint. Que triste. E muitos dos que já fazem Scrum e já fazem há um bom tempo, e que já tentam trazer o PO mais próximo, eles já conseguem fazer isso ou já deveriam estar procurando fazer isso o quanto antes. Ainda mais em tempos de Continuous Delivery, Continuous Integration, Continuous Deployment, nós queremos que isso seja o mais fluido possível, né? Então, quanto mais cedo tiver o feedback, melhor. Agora, alguns times ainda se beneficiam, isso eu concordo totalmente com ele, de algumas cerimônias de review de vez em quando. Então, alguns contextos, alguns lugares, você traz em algum momento, seja quinzenalmente, mensalmente, vários stakeholders que não fazem parte do dia a dia do projeto, como diretores, gerentes de outras áreas, o seu próprio gerente, enfim, né? Usuários que vão realmente colocar a mão na massa, você traz para um grande showcase, onde você mostra aquilo que foi feito nos últimos tempos. E aí as pessoas conseguem dar feedbacks também, apesar de não ser o objetivo primário. O objetivo primário seria mais demonstrar aquilo que está sendo lançado ou que já foi lançado para que as pessoas consigam ver o progresso daquele produto. Certo? Então essa parte prática, você deve buscar, segundo o Mike Cohn, feedbacks e quanto mais cedo melhor. Então por isso a Sprint Review no final da Sprint não seria algo mais mandatório na visão do Mike Cohn. Tem um ponto aqui paralelo que é geralmente, aqui é um comentário mais curiosidade minha mesmo, né? Geralmente quando a gente fala sobre Scrum ou quando a gente fala sobre agilidade de forma geral, a gente esquece muitas vezes que existem consultorias tentando prestar serviços para outros clientes e tentando serem ágeis também e conversar sobre agilidade. E a gente tem visto muita dificuldade em empresas tentando vender ágil para clientes que não são ágeis, né? Ou que não são ágeis, mas querem ser ágeis, e aí encontra uma dificuldade grande de cultura, porque a pessoa, apesar de querer fazer ágil, ela não entende ainda a agilidade de uma forma mais ampla e não entenderia a questão de riscos compartilhados entre cliente e fornecedor. Esse tipo de interação, a presença deles como POs ou interessados dentro do time. Então você, nessa questão da Sprint Review, você vai ter clientes de consultorias, fornecedores, fábricas de software, vamos dizer assim, sofrendo bastante em ter o cliente presente. Então Sprints Reviews mais didáticas, mais prescritivas, mais frequentes no final de uma sprint é o máximo talvez que eles consigam fazer em termos de proximidade com clientes externos. Mas isso é uma outra questão. Vamos voltar então. A segunda parte que eu queria comentar é sobre a parte mais significativa, né, desse comentário do Mike Cohn. Como a gente sabe, o Scrum ele é um pacote, né, onde ele é mais didático, ele é o mais popular da agilidade e ele ajudou a agilidade a chegar onde a agilidade chegou. Né? Então ele encapsulou ali, rotulou um pacotinho fácil de ser implementado, fácil de ser entendido pelas empresas e isso fez com que a popularidade dele também fosse maior. Quando o Mike começa a fazer esse tipo de exceção na Sprint Review, eu acredito que isso possa ser prejudicial para o Scrum, uma vez que ele começa, se você viu o meu vídeo sobre o Memeplex, ele começa a ferir o Memeplex de alguma forma, né? Esse pacote fechado legal do Scrum, ele começa a ferir de alguma forma, falando, beleza, a Sprint Review não é mais
mandatória, o que abre um precedente para depois você falar que a retrospectiva também não vai ser mandatória, porque você pode fazer retrospectivas sempre, continuamente, uma continuous retrospective, alguma coisa assim, e a mesma coisa vai para o planning, né? O que vai fazer com que o Scrum se torne um Kanban. Brincadeira, tá? Não me critiquem, não precisa comentar aqui no vídeo não. Mas enfim, eu só acho que isso pode abrir algum precedente para algum tipo, como vem de uma pessoa tão formal e uma pessoa tão representativa na comunidade, isso pode começar a abrir algumas análises, né? E que se for para o bem do time, melhor. Mas o Scrum enquanto prescrição, enquanto didático para times que estão começando, e aí que tá, né? O começo sendo utilizado com o Scrum e de repente você questionando as premissas e evoluindo da forma que o seu time precisar. Ok? Um grande abraço para você, esse foi o Buzz On Air. Se inscreva na minha newsletter, que eu também tenho uma, não é só o MikeCon, e a gente se vê por aí. Até mais.